Fala pessoal, beleza? Bom gente, vamos continuar aqui o nosso tutorial, né, de Scratch, de side-scroller, né, com Scratch. Bom, o que eu trouxe para agora? A gente vai criar, a partir de agora a gente vai criar o inimigo. A gente vai fazer algumas etapas, tá, para criar o inimigo, porque ele é parecido, algumas coisas dele são parecidas com o nosso personagem principal. Então ele vai ter movimentação, ele vai ter animação da movimentação, tá? Ele vai ter um comportamento quando ele bater na borda, ele vai ter um outro comportamento quando tocar no nosso inimigo ou no nosso personagem principal, né? Então, quando eles colidirem ali, a gente vai ter que fazer uma ação para cada personagem, beleza? Então a gente vai fazer tudo isso ao longo dos próximos tutoriais, tá? Eu vou colocar aqui na tela do meu Scratch, aí está. Então a gente tem aqui a programação que a gente já fez, né? Então a gente vai fazer o que com o nosso próximo personagem? A gente vai fazer basicamente o que a gente já fez aqui. Então a gente vai fazer aqui movimentação, vai fazer essa animação também, a gente vai fazer... Gravidade não vai precisar, talvez para outros. A gente vai fazer também um comportamento para ele quando ele tocar na borda, beleza? Então é parecido com isso aqui, tá? Coisas que a gente vai colocar nele ou nesse personagem aqui também vão estar parecidas com esse aqui do cristal, né? E sobre o cristal, gente, sobre o nosso item, se você quiser fazer outros itens, né, você pode criar outros tipos de item com esse mesmo código aqui, tá? É só você colocar todo mundo aqui no lugar, então você coloca um som, você coloca a quantidade de pontos. E se você quiser o mesmo, você pode simplesmente vir aqui, ó, e duplicar. Então duplicando você tem ali, ó, os itens em lugares diferentes. Ele faz uma posição aleatória aqui para cada um. Tá? Aí você pode posicioná-los usando o mouse, ou se você quiser posicioná-los no início, assim que começar, você pode usar aqui, ó, essas coordenadas no início aqui, ó. Beleza? Eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente decide como é que vai ser isso, tá? Provavelmente quando a gente estiver mais na frente, a gente vai colocar esses itens aparecendo em regiões diferentes ao longo do jogo, né? Então quando você for passando o cenário, você vai ter uma mudança diferente de cada item onde eles vão ficar posicionados, tá? Bom, então vamos para o nosso próximo personagem. Eu vou adicionar aqui um personagem novo, que vai ser o nosso inimigo. E vamos escolher, tem uma série de sprites aqui que a gente pode usar. Eu vou usar aqui um animal também. Então vamos usar aqui, deixa eu ver o que pode... O que teria, ó. Tem um ratinho ali, mas esse ratinho aqui não tá bem posicionado, né, para o nosso estilo. Ele teria que estar posicionado assim, tipo esse grilo aqui. Esse coelho, então a gente pode usar um porco-espinho. Ótimo. Porque esse espinho ele pode sim machucar. Ele parece inofensivo aqui, né? Pelos sprites. Mas sim, ele pode machucar o nosso personagem caso ele pise errado em cima do porco espinho, né? A gente vai aqui mudar esse tamanho, ele está muito grande. Vou colocar aqui 50. Tá bom, acho que tá bom assim o tamanho. E a posição, né? Ele está posicionado ali, virado para a direita. Né? A ideia é que o inimigo ele venha da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, para que o nosso personagem tenha ali o tempo suficiente para o jogador, na verdade, né, tenha um tempo suficiente para ver o inimigo chegando e também um tempo de reação, né, para poder pular ali, para poder desviar. Beleza? Então, começando aqui a programação dele, a gente pode primeiro mudar a direção, né? Então você pode vir aqui, ó, marca essa opção aqui, para ele não ficar de cabeça para baixo. E aí no lugar de 90, você coloca menos 90. Ele vai estar sempre virado para a esquerda, tá? Apesar do sprite dele aqui estar mostrando que ele está para a direita, você mudou ali a direção, né? Você poderia fazer isso aqui também. Você poderia duplicar o sprite. E o sprite que você duplicou, você pode espelhar. Olha lá, você pode ver que lá na animação ele fica ao contrário. Beleza? Essa é uma das formas também. Mas vamos deixar o sprite original. A gente vê aqui que ele tem alguns sprites, né? Então são 5 ao todo. Então cada um tem uma posição diferente. Esses dois fazem a movimentação das perninhas dele ali. A gente pode ver aqui que você vê as perninhas dele movimentando ali, ó. Então esses dois a gente vai usar para animação.
Beleza? O que mais? Tem esse daqui. E tem mais dois aqui que a gente pode usar também. A gente pode usar esse aqui para quando ele aparece na tela. Ou a gente pode aparecer assim direto. Beleza? Esse aqui pode ser quando ele atinge o personagem, ele pode ficar assim, né? A gente pode ver algumas possibilidades, tá? É interessante quando um personagem tem vários sprites, que a gente pensa em várias coisas que a gente pode fazer. O início da programação desse personagem é bem parecido com o que a gente fez aqui, tá? A gente vai fazer movimentação, a diferença é que não vai ter uma tecla, certo? Mas o princípio é o mesmo. Vamos lá. Vamos para o nosso personagem. Vamos criar aqui o primeiro evento, que é a bandeirinha. Essa bandeirinha vai iniciar tudo. E vamos fazer aqui, então, um sempre, que vai fazer com que ele sempre venha da direita para a esquerda. Dentro do sempre, claro, a gente vai colocar ali a movimentação dele. A gente pode usar o move 10 passos, que é só para a esquerda e para a direita, então não vai ter problema. Ou a gente pode continuar com o padrão que a gente está usando, que é usando o eixo, né, o eixo X. Ele vai movimentar ali na horizontal. Então a gente sim pode usar esse eixo aqui. E claro, tem que ser negativo, né? Então o pessoal aí que manja de matemática que deve lembrar do plano cartesiano, né? A gente usa ele para fazer isso. É por isso que ele tem x e y. O x nesse caso é horizontal. Quando vai para a esquerda é negativo, quando vai para a direita é positivo. Beleza? Então se a gente executar aqui, ó, ele já vai ter o movimento, tá? Só que se a gente executar de novo, ele vai continuar a mesma posição. Para ele sair daqui, você precisa puxar ele. Então não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente apertou na bandeirinha, ele já começa as suas ações. Então vamos parar aqui. Vou fazer o seguinte, vamos posicionar ele onde ele deve iniciar, que é mais ou menos aqui, ó. Sem encostar na borda, né, gente? Pra gente não ter problema de colisões. Se a gente for fazer colisão com a borda, a gente não tem esse problema. Vamos deixar ele desencostado da borda ali. E o que mais? Vamos ver aqui as coordenadas, ó. Beleza? A gente não precisa decorar, né? Vocês já sabem, a gente só precisa puxar esse código aqui, ó, que vai determinar onde é que ele vai iniciar no jogo, tá? Então a gente vai iniciar com ele aqui nessa posição. É a primeira coisa que a gente coloca aqui, ó. Agora sim. Iniciou. Ó lá. Clicou para iniciar de novo. Beleza, então assim tá ótimo. Ah, vamos fazer agora com que ele... Ó, se eu puxar ele aqui para cima, iniciou, ele volta para aquela posição. Tá ótimo. Beleza, agora ele tá muito rápido. Vamos diminuir um pouco essa velocidade. Vou colocar 5 aqui. Se você quiser fazer uma coisa mais interessante, dificultar isso, você pode, claro, aumentar a velocidade. Só que você pode fazer o quê? Você pode fazer com que ele tenha uma mudança constante de velocidade. Então, se o personagem fizer 10 pontos, você pode fazer com que ele aumente a velocidade a partir da quantidade de pontos que o personagem ganha. Ou você pode colocar um porco espinho que seja mais rápido. Então, para isso, seria interessante você usar uma variável, né? Como a gente fez aqui, ó. A gente usa uma variável. Então, a gente tem a possibilidade de mudar essa velocidade do personagem principal, porque a gente usou uma variável esquerda e direita. Para ele também a gente poderia fazer a mesma coisa. Por enquanto vamos deixar assim. Se a gente quiser mudar o comportamento dele ao longo do que a gente for fazendo, a gente faz isso. Beleza? Então até aqui tudo bem, tá ótimo. E o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer, ó, a velocidade dele tá boa, mas vocês reparem que as pernas dele não mexem. A gente precisa fazer a mudança de animação. Então, o princípio é o mesmo. Tá aqui, ó. A gente fez a mudança de fantasia. Ó. Então, vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente já fez aqui nesse código. A diferença é que aqui a gente precisava de um botão. E a gente precisa de duas direções. No nosso personagem, no nosso inimigo, isso não vai ser necessário. Ele só está indo para uma direção. Então, a gente só precisa de uma parte dos códigos aí. Então, vamos lá. Aparência, a gente já viu aqui que a fantasia a gente vai usar essas duas. Então, em relação a nome, essa daqui é o Hedgehog A e essa aqui é o B. Então, a gente vai usar o A e o B para fazer essa transição. Então, vamos falar para o código. Vamos colocar aqui, então, mude para fantasia. Vamos colocar 2, né? Então, a gente coloca A e B. E vamos colocar também a espera, né? Tem que ter uma espera. E aí a gente muda aqui para 0.3. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no nosso personagem principal. Beleza? Então ele vai mudar de fantasia.
a gente poderia colocar isso aqui, mas vai dar problema, olha só por quê. Iniciou aqui, ó, ele mexe as pernas, e só depois que ele mexe as pernas ele anda. Porque para ele executar a parte de andar, ele vai executar isso aqui primeiro, ó. Então ele anda primeiro, né? Executa a mudança de fantasia e a espera, e só depois ele anda de novo. Por isso que ele fica assim, bem travado. Então o ideal é a gente separar isso aqui. Então isso aqui a gente vai colocar aqui fora. Então coloca um sempre e depois coloca a bandeirinha. Beleza? Então os dois vão executar ao mesmo tempo, separadamente. Vamos lá começar, vamos deixar maior. E aí aqui a gente já inicia. E olha lá, ele agora sim está mexendo as pernas. É o que a gente precisava, tá? Por enquanto. Depois o que a gente vai fazer? Nos próximos tutoriais a gente vai ajustar isso aqui. Quando ele chegar na borda, ele vai ter um outro comportamento. Ele pode ir para frente, ele pode mudar de posição, ele pode esperar algumas ações do personagem para reaparecer, né? Então a gente vai ter que fazer, a gente vai pensar em alguma coisa, tá? Inicialmente a gente vai fazer o jogo só nessa áreazinha aí, tá? Apesar da gente ter a mudança de cenário, a gente pode, por enquanto, primeiro fazer com o comportamento, né, dos personagens, do inimigo, dos itens. Aí depois a gente faz uma coisa mais elaborada em relação à transição de cenário. Beleza? Por hora é isso aqui. Na próxima aula a gente vai fazer uma colisão do personagem com o inimigo, do inimigo com a borda e por aí vai. Beleza, gente? Por hoje é só. Qualquer dúvida, se você conseguir fazer, a colisão do inimigo com o personagem, você já sabe mais ou menos como é que funciona, porque a gente já fez a colisão do personagem com o item. Então a gente já sabe mais ou menos o que deve acontecer. Beleza? Se você souber, já coloca aí, já escreve como é que você vai fazer, coloca aí no comentário, dúvidas, fala comigo também. E é isso, gente. Valeu, até a próxima, fui!